E aí, pessoal, vamos continuar falando de Milley? Eu vim responder o Anderson, e antes de responder o Anderson, eu vou responder vocês aqui. E o mais importante é que vocês. Eu estou pensando ainda, eu não tenho certeza absolutamente alguma, e eu não quero que vocês concordem com o que eu penso, eu quero que vocês entendam o que eu penso. A partir do momento que vocês entenderem o que eu penso, vocês podem pensar o que vocês quiserem sobre a minha opinião. E jamais vou me ofender de ser questionado e de me explicar. É, porque se em algum momento eu não conseguir defender o meu ponto, significa que eu descobri que eu estou errado. E aí eu vou tentar melhorar, vou tentar aprender mais. Não tenho pretensão de ser um especialista em economia, mas eu tenho muito interesse em multidisciplinaridade e como inúmeras áreas de conhecimento se convergem, geopolítica, investimento, economia, comunicação, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, dá gosto de ver. E assim, poder testemunhar a história, ainda mais uma história que começa indo para um caminho que ainda não foi testado, cara, é impressionante. E ainda mais não sendo do meu país e eu não tenho que ser colocar diretamente em risco por causa disso, é maravilhoso. Revolução Teste. Adorei teu comentário. Assim, eu tenho um prazer imenso de falar sobre isso. Não existe porquê você escrever um livro em que o personagem não se transforma. Eu vivo atacando a saga de herói, mas é porque eu acho que a gente vê tanta ficção, mas tanta ficção, mas tanta ficção, que todo mundo quer ter uma saga de herói. Não que não deva ter, mas é que as pessoas elas ficam forçando mais a barra de serem descobertas, reveladas, de encontrarem o caos, desenvolver. Elas ficam mais preocupadas com o romance do que com o autodesenvolvimento. E eu acho que ninguém tem que olhar para a própria vida esperando o dia ser o protagonista, a não ser da própria vida, a não ser da própria vida. Porque se você fica buscando histórias de crescimento, histórias sensacionais, histórias que deveriam ser contadas no livro, você deixa de ver coisas banais e são as coisas banais que vão te dar experiência e acúmulo de experiências e sabedoria e vivência e tudo isso. Dito isso, não existe um personagem começar e ele não se alterar de alguma forma, porque se ele não se alterar de alguma forma, ele não vai ter nada para ensinar para você, né? Por que que Superman é tão chato? Porque, assim, as coisas são tão fáceis para ele que ou a DC fica inventando uns super-heróis absurdamente que não faz sentido para serem suficientemente fortes para antagonizá-lo, mas por que que tanta gente prefere Spider-Man? Porque Spider-Man é um menino imaturo que precisa viver, que precisa conhecer, que precisa desbravar o mundo, que nunca se apaixonou. Enquanto quando você pega o cara pronto ali, é como se você pegasse um char nível 100 full equipado no Diablo, em que você grindar ou não grindar, não vai fazer diferença nenhuma para a progressão dele. A gente vive sonhando com o endgame, com o momento em que minha vida vai estar livre de problemas, eu vou estar rico e minha vida vai estar solucionada e eu não vou ter nada para fazer. Mas isso é a morte. Assim, você não tem conflito, você não tem para onde evoluir, você não tem o próximo passo para dar quando você encontra a morte. E eu fico muito triste com quem acha que o progresso na vida é só dinheiro, porque aí às vezes dá o azar do cara ficar rico e ele acha que ele não precisa evoluir, aí ele vai ser um arrombado com o dinheiro que ele tem. E a bosta que o mundo é por efeito colateral de arrombado com mais dinheiro do que ele deveria ter, porque aí, né, o cara muda o mundo de acordo com o ego dele, não pelo bem da maioria, para entrar para a história. É, todos os meus personagens, eles se desenvolvem, mas a natureza do personagem, ela tem que ficar intacta e ela tem que ser escrita do começo ao fim pela mesma pessoa. Então, se eu, ah, se eu começo a escrever a história de um personagem e eu tenho uma conversa como eu tive com a Márcia ontem, não minha irmã, a Márcia Leme, minha amiga, não existe essa história do personagem não ser impactado por ela e por mim depois da conversa que eu tive com a Márcia. Porque foi tanto aprendizado, foi tanto crescimento, foi tanta.
Foi tanta transformação numa conversa de 2 horas e pouquinho que o meu personagem ele se desmancha completamente porque aí a evolução desse personagem tem que conter a minha própria evolução. Talvez isso não faça o menor sentido. Eu não quero mostrar que eu estou certo e que eu estou ensinando sobre escrever personagem. Eu estou explicando como eu funciono. É, Agora imagina quando eu estou dando aula. Eu vou terminar a conversa com a Márcia e vou dar aula para alguém. Então, a maneira como eu vou me transformando altera a maneira como eu trabalho o personagem assim, por mais que ele exista perfeitamente na minha cabeça, depois vira uma tempestade em que eu não consigo colocar as minhas últimas transformações na evolução dele. E aí ele fica insípido, ele começa e deixa de ser quem ele era por causa do processo de evolução que ele passou, mas porque ele foi desmanchado e refeito, e isso é uma merda. Talvez eu consiga trabalhar isso um dia, talvez não. Ah, cara, Anderson, me identifico muito com a Clarice. Ah, sim, sim. Eu não sou a mesma pessoa de manhã e à noite, que dirá assim ao longo de anos. Ah, a respeito do Milley ser um gênio, eu, quando eu falo que ele foi genial, eu não acho que ele foi inventor da roda, não. Ele teve coragem de aplicar coisas que muito economista sabe que precisa no país, e quem conhece a Argentina sabe que os caras precisam tirar aqueles nós lá. Se você manja de economia, por exemplo, um pouco, eu não manjo muito. Se você manja um pouco de economia, você sabe o quanto, por exemplo, você pega Milton Friedman, por exemplo, e, e você mostra a Argentina para o Milton Friedman, o que ele vai ver? Uma coxa de retalho, onde uma série de regulações elas foram feitas não para melhorar o processo de produção, elas foram feitas para garantir que você não vai abrir uma empresa lá. É um lugar com solo tão fértil e com pessoas tão bem treinadas que, havendo capital, as pessoas abrem empresas, e abrindo empresas elas ganham dinheiro. É igual ao Brasil. Farenaso de. Puta, eu sou um parafraseador de Farenaso agora, né, cara? Que merda, desculpa. É quem tem me alimentado. Ahn, o Farenaso ele diz que o Brasil é um elefante amarrado no pé de coentro. É um elefante branco amarrado no pé de coentro. A Argentina também. A Argentina também é um grande animal produtor. Eu pensei aqui no boi, no cavalo, né, em um animal de tração que está preso no pé de coentro. E esse pé de coentro, eles são as crenças de que eles têm que seguir determinadas regras que foram criadas para supostamente garantir o bem-estar social. E a esquerda, cara, Lula é mestre nisso, e ele vai ser estudado pelo resto da história da humanidade. Por quanto a civilização humana durar, o Lula vai ser estudado como um gênio. Porque é um cara que pega um elefante e fala assim: tá vendo esse laço aqui que tá te amarrando nesse pé de coentro? Você não consegue se mover por causa dos ricos. Eu vou te proteger dos ricos, porque eu já fui pobre, e aí eu vou te defender. Então a gente tem 200 milhões de pessoas e 100 milhões acreditam que eles precisam do Lula para proteger ele dos ricos e da classe média e de qualquer pessoa que tenha dinheiro, porque o problema é de quem tem dinheiro, porque você não tem. E existe uma coisa que vai além da quantidade de dinheiro, que é o potencial de geração de riqueza e a distribuição de riqueza. E no Brasil, se você derrubar um feijão e pisar em cima, você vai para sua casa, chove, depois você volta lá daqui uma semana, vai ter um pezinho de feijão. É muito difícil o Brasil não dar certo, do mesmo jeito que é muito difícil a Argentina dar certo. Aí já vem Pires, o cara no meio do deserto. O solo é tão fértil que você coloca o moinho lá e ara a terra e coloca o cara para trabalhar ali. Quando você vai ver, tem um monte de comida saindo daquela terra. Tem muita riqueza sendo produzida.
Ah, mas não se vive só de plantação. Tudo bem. Planta algodão, faz roupa. Sabe quanto custa fazer uma roupa no Japão, no inverno, de -5 graus? E num verão abafado, de 37 graus, extremamente úmido. No inverno, quando amanhece 8 da manhã e anoitece 4 da tarde, é extremamente difícil você produzir em determinados países do mundo em que não dá para se plantar algodão. Aqui dá para plantar e dá para trabalhar o dia inteiro. Dá para ter 3 safras no ano e dá para trabalhar o ano inteiro com um custo operacional muito baixo, porque você não precisa de aquecedores, não precisa de ar-condicionado. Então, o que está impedindo as pessoas de falar, porra, a gente é pobre, vamos não ser, vamos começar a trabalhar. O que está impedindo as pessoas de começarem a fazer isso é esse monte de oligopólio protegido que quando você tenta abrir concorrência com eles, você fala, cara, eu não vou plantar um repolho e ficar regando repolho a vida inteira para vender por 90 centavos para o cara que vem buscar aqui. E também não vou ficar fazendo peça de carro e não vou ficar fazendo não sei o quê, porque a quantidade de imposto, o custo que eu pago, o imposto que eu pago na eletricidade, o imposto que eu pago numa série de coisas são proibitivos, porque aí eu chego no final do meu produto e eu não tenho como vender. E como não dá para você erguer os impostos infinitamente, dar isenções infinitamente, você vai criando complexidades. Você cria complexidades para dar a facilidade para o amigo do rei. Então é assim, você tem PIS, você sabe o que é PASEP, você sabe o que é imposto não sei do que lá, você tem essa licença aqui, você tem isso daqui, mas tem uma regra que isso, se, você pode vender wafer, se você quiser vender chocolate vai ser mais caro, porque o imposto para chocolate é mais caro. Ah, mas outro está vendendo chocolate e está falando que é wafer. Não, não tá, não. Tá, cara. O maior produtor de chocolate do Brasil, ele tá vendendo chocolate e tá falando que é wafer. Não, isso daqui não é wafer, não. E aí, quando você vai ver o imposto que o cara tá pagando, só ele não é preso. Mas se você começar a vender chocolate falando que é wafer, você vai ser preso. E isso ninguém percebe. Que essa briga de esquerda com direita é uma cortina de fumaça. Porque o que nos mantém pobres é uma série de regras que você não consegue conhecer todas, você não consegue driblar todas e você não consegue fazer as coisas sem, porque você não é a localiza, você não pode comprar carro com 40% de desconto. E a Movidas e todas as outras que existem, todas elas estão nesse grupo. Vai você. Vai você. Fala assim, eu trabalhei a vida inteira, eu tenho 300 mil reais. Quanto você tem? Eu tenho 400 mil, 700 mil, dá pra comprar carro pra caralho. Vamos comprar os carros e vamos alugar. Faz isso pra ver. Em quanto tempo os caras vão foder o seu carro e aí você vai colocar pra vender, você vai recuperar 20%. Você é doente mental de comprar 7 carros e colocar pra alugar? Não é porque você sabe que você vai perder dinheiro. Então, por que tem um monte de locadora perdendo dinheiro com locação de carro? Porque o cara está comprando com desconto e depois ele está vendendo no mercado secundário com um lucro exorbitante sobre o preço do novo que ele pagou. Aí vai você, otário, e vai falar: vou trabalhar de Uber, vou comprar um carro sem conto, um carro merda. E aí os caras te convencem que todas as regras que existem para controlar o mercado é para te proteger do abuso daquele arrombado que tem dinheiro. Então, assim, quando eu olho para a sociedade brasileira, eu vejo um povo doente. Eu vejo um povo doente porque hoje você não sai na rua com uma camisa de futebol para ser amigo dos seus vizinhos, não. Você tem medo de conversar com o cara e ele ser bolsonarista, ele ser petista. Você não confia nas pessoas mais. Não é só uma questão de se o cara é do bem ou se ele não é do bem, se ele é bandido, se ele não é bandido. Você quer saber em quem que o cara vota, porque ele é seu inimigo. E aí você jamais trabalharia com ele. E ele conseguiu fazer uma coisa. Ele conseguiu pegar os caras que têm grana e fazer eles terem medo de pobre e conseguiram olhar, pegar todos os pobres e fazer eles terem nojo de quem tem dinheiro. E aí o que acontece? Essas pessoas nunca se encontram. Então, do mesmo jeito que de um lado você tem feminazi e um monte de incel e nunca ninguém transa nessa porra, por isso que tá todo mundo estressado, você também tem o pobre com o classe média alta que poderia ser empreendedor, que tem dinheiro guardado, que poderia estar gerando riqueza no país, mas ele fala: eu não sou retardado de contratar esse monte de cara que me odeia para fazer uma coisa que vai fazer eu perder dinheiro.
Então, quando chega um Milei e ele fala assim, eu vou tirar todas essas regras, eu vou desregular, eu vou cancelar um monte de coisa. No Brasil, eu acho que ele teria morrido. Porque tem uma série de coisas aqui que dá morte que a gente não sabe que dá morte. Por exemplo, se você vai morar numa cidade específica do norte do país, vai lá e fala assim, pô, eu consigo uma gasolina barata, consigo vender mais barato do que os caras vendem aqui. Tenta pra você ver se você não morre. Não, você não consegue. Porque não existe só a lei. Porque, assim, existe a lei escrita que é seguida, existe a lei escrita que é ignorada, e existe a lei não escrita que é seguida por todo mundo. E quando você tenta quebrar essa lei, você desaparece. Então, quando o cara chega assim, a nossa sociedade ela tá tão polarizada que as pessoas elas não conseguem olhar para a dinâmica da economia sem que seja por prismas ideológicos de esquerda ou de direita. E no Brasil a gente não tem esquerda. Desculpa contar isso para vocês. Ah, é muito triste isso. Se você se acha de esquerda, você tem que estudar o que é esquerda de verdade, e aí você tem que entender a diferença de um pensamento de esquerda do que o PT faz. Ah, o PSOL. Você tem que, você tem que entender a diferença do que é pensamento de esquerda e a diferença do PT e do PSOL. Porque esses partidos, eles não têm práticas da esquerda. Eles não têm práticas de esquerda, eles são defensores de bilionários, eles são defensores de, de, de protecionismo americano, só que disfarçados de protetores de pobre. Então o cara vem e te dá soluções do tipo: tem que dar dinheiro pro cara estudar, tem que dar comida, tem que ser de graça pro cara que tá estudando, porque ele é o futuro do país. Sim, só que esse mesmo cara que tá falando essa coisa linda de se dizer, ele tá com um estudo arcaico da década de 80 que não vai capacitar ninguém para trabalhar no mundo que se formou. Ninguém que está se formando com conteúdo do MEC está preparado para o mundo que vai existir daqui 5, 10 anos. Boa sorte você na escola. E aí, como tá todo mundo olhando para essa economia real pelo prisma ideológico, quando o cara ele lança um plano, as pessoas falam: não, isso daqui já tem os gatilhos todos implementados. Isso daqui é para defender rico, isso daqui é para defender rico, isso daqui é para defender rico, isso daqui é para acabar com o povo, isso daqui é para matar o trabalhador de fome, isso daqui é para tirar a dignidade da mulher negra. E, e, sim, muitas vezes isso é verdade. Só que quando você olha para a Argentina, que é 300 vezes mais. Quais foram os termos que eu usei lá no vídeo anterior? O Brasil ele tem um rentismo desenfreado financeiro de uma camada específica da população e trabalha numa dinâmica absurda de tributação que gera um dinheiro que vai pagar esse rentismo. O Brasil, assim, é muita água evaporando, porque tudo que a gente gera de riqueza evapora na forma de imposto. Tudo que é gerado aqui, você vai e faz um sanduíche, você vai e faz um brigadeiro, você vai e faz um carro, você vai e faz uma roupa, você vai dar aula. Tudo que você gera de riqueza evapora em forma de grande parte de imposto, e esse imposto ele vai chover no colo dos rentistas e no colo do governo, meio a meio, é isso. É metade no colo do rentista, metade no colo do governo. O governo, sucessivamente, Fernando Henrique, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Temer, Bolsonaro, Lula, todos esses garantem que o governo vai pegar todo esse dinheiro, vai usar muito mal para sustentar a máquina pública que defende essa estrutura para que ela nunca mude. E uma parte desse rendimento aqui vai ser usado para manter o pobrismo. E o pobrismo é Bolsa Família, é Bolsa Esmola, é não sei o quê, benefício não sei da quanta. Se você fizer isso, você vai ganhar isso daqui. Se você fizer isso aqui, você vai ganhar isso daqui. E se você fizer isso daqui, aí a gente vai ter um auxílio desse. Se você for preso, a gente sustenta sua família. Se você... E aí você fala, pô, mas é o mínimo que tem que ser dado. Sim, é o mínimo que tem que ser dado. Mas se esse dinheiro do imposto não tivesse chovendo no colo do rentista e não tivesse sendo usado para sustentar a máquina pública, e esse, assim,
Haveria tanta água não evaporada aqui embaixo, haveria tanta água não evaporada aqui embaixo, haveria tanta riqueza que as pessoas não precisariam da esmola do governo. E o que as pessoas não conseguem entender, depois de 3 décadas de educação na mão do MEC, é que as pessoas emancipadas, numa economia que não proíbe as pessoas de gerarem riqueza, não precisam de esmola do governo. Como que eu tenho crianças indo durante 11 anos para a escola e elas saem incapazes de fazer qualquer trabalho que seja? E aí precisa do governo para sustentar. Por quê? Porque ela não está conseguindo gerar o mínimo. Por que ela não está gerando o mínimo? Porque ela mal produz. Porque o cara que teria como produzir através do trabalho dela está deixando esse dinheiro investido no rentismo. Por quê? Porque ele não é otário de abrir um negócio e contratar um cara que tem ódio do empresariado e ódio de rico desde que ele nasceu. Existem soluções milagrosas para isso? Não, porque a cultura ela já está incrustada na cabeça das pessoas. O Brasil é assim, a Argentina é assim. Pergunta se o Japão é assim. Não é. Pergunta se o cara que é esmola do governo hoje quer, porque terminou de se afundar, porque o Japão cometeu outros erros diferentes daqui. Mas quando eu conheci o Japão, era assim: ninguém, pouquíssima gente vivendo de assistência social. A pessoa que tinha uma doença degenerativa que precisava da assistência social, ela chorava de vergonha da sociedade, ela implorava para que alguém desse um trabalho em que ela pudesse contribuir com a sociedade. E o cara, quando ele falava chateau, chateau é presidente de empresa. Quando ele falava chateau, a boca dele salivava de gratidão. Muito obrigado por você correr o risco de abrir uma empresa para gerar riqueza ao ponto de poder contratar pessoas e dar uma remuneração digna a elas. Você não vai ter essa gratidão com o seu empregador porque a remuneração não é digna. A remuneração não é digna porque o seu empregador também está fudido, pagando um monte de imposto de um dinheiro que ele poderia dar para você de uma forma extremamente complexa que ele tem que pagar muito caro para especialistas calcularem. Se eu pegar todo o dinheiro, abrir uma empresa e contratar 40 funcionários para trabalharem num galpão de fábrica de produção de alguma coisa, eu vou ter que contratar no mínimo mais 3 pessoas para calcular enquanto que eu tenho que pagar de imposto pelas coisas que eu produzo. Porque se eu calcular errado e pagar errado, eu vou tomar uma multa. E adivinha, eu vou tomar essa multa porque a minha produção vai incomodar alguém que detém toda a produção. Então, a verdadeira riqueza, ela está nos meios de produção. Ela não está só no dinheiro. A elite do Brasil e da Argentina, elas não se preocupam simplesmente em ter pesos reais e dólares. Elas se preocupam em serem donas da terra e as grandes produtoras. E as grandes detentoras e detentoras de oligopólios que vão no máximo concorrer com mais 2 ou 3 empresas. Elas não querem concorrer com você. E você nunca vai concorrer com elas, porque nunca ninguém vai ser louco de investir dinheiro para abrir uma empresa para concorrer com esses caras. Então, quando você me pergunta se as medidas do Milei elas são boas para a Argentina, a ideia das medidas elas são boas. Por mais que tudo que você estudou a sua vida inteira diga que não, por mais que tudo aquilo que você estudou a vida inteira na escola tente te convencer de que não, essas medidas são horrorosas e são feitas para a população passar fome, elas são um remédio amargo que pode dar um bom resultado a longo prazo. Eu não acredito que Milley seja bom, eu não acredito nisso. Eu acredito que a elite que colocou o Milley com o apoio necessário para ele chegar onde chegou, pode, neste momento, estar mais interessado num crescimento de fato argentino do que a manutenção desse sistema rentista, desse sistema pobrista, porque é rentismo e pobrismo. É muita gente ganhando dinheiro de contábil, de juros sendo subtraídos do país, da dívida do país, de especulação financeira, de uma série de coisas que necessitam que o país esteja na merda. E para manter as massas sob controle, dar uma esmola de subsistência que faz com que ela viva uma vida humilhante, degradante, mas aí ela ainda vai dormir falando assim: pelo menos tem isso, podia ser pior, podia não ter. E aí, quando você fala que você vai tirar isso daqui desse cara, ele acha que a vida dele está sendo colocada em risco.
Ele acha que a vida dele está sendo colocada em risco porque ele acha que sem o governo dando isso aqui para ele não vai conseguir subsistir. Só que ele não entende que ele está num país gigantesco com muita comida, com muita riqueza, com muita coisa. E que se o cara perder o rentismo do capital dele, ele vai falar, porra, eu vou abrir uma empresa e eu vou precisar de gente para trabalhar. E se ele contratar esse cara aqui e esse cara não tiver o dinheiro dele evaporado pelo sistema que foi feito para roubar as pessoas através de tributação e inflação, ele pode ficar rico com o esforço dele. Ninguém na América Latina hoje acredita que dá para se ficar rico com esforço próprio. Porque tem uma coisa da esquerda que é sensacional. Ele trabalha o seu ressentimento, mas também te transforma num inútil. A esquerda explora o seu ressentimento de você não ter dinheiro, mas ela também te transforma no incapaz, porque ela fala meritocracia não existe. Ela vira para você e fala: meritocracia é uma mentira. Então você vai se esforçar e você nunca vai ser um bilionário. Mas ele não fala se você pode se esforçar e conseguir pagar seus boletos. Você sabe que na história da humanidade, pouquíssimas pessoas conseguiram trabalhar e pagar seus boletos para viver uma vida no nível que você tem hoje. Não. E aí, assim, não só a meritocracia é uma mentira, como eu não consigo enriquecer através do meu próprio esforço. E as pessoas não entendem que o que está impedindo ela de enriquecer através do próprio esforço dela são justamente todos esses mecanismos que tornam a economia tão complexa e tão regulamentada que você não pode nada, porque você sempre está infringindo alguma regra. Aí chega o Milei e fala assim: vocês podem negociar aí contrato de aluguel nos termos que vocês quiserem, vocês podem combinar de usar qualquer moeda e eu quero que se foda. Dona Sandra me aluga essa casa. Se o contrato de aluguel dissesse que ela não pode me cobrar uma correção mais de X% ao ano, e a inflação é 3X% ao ano, você acha que ela vai alugar a casa para mim? Nem fodendo que ela aluga. Ela vai falar, não, eu vou te alugar, fazer um contrato de 3 anos com você, eu não sou doido, porque hoje você está me pagando R$ 1.000, daqui 2 anos você vai estar me pagando 300. Aí o aluguel que você paga não vai dar para eu pagar um saco de arroz. Não, se você quiser entrar e fazer um contrato de 3 anos, eu vou te cobrar R$ 4.000, porque aí eu ganho muito agora, mas aí daqui 3 anos eu sei que eu vou perder, então eu pelo menos estou protegida. Não, 4.000 não dá, não, então não mora. Porra, mas aí é foda. O que o Milley está dizendo é o seguinte, ó, conversa aí com a dona Sandra. Se você quiser pagar seu aluguel com aula de inglês, você pode. Se você quiser pagar com real, você pode. Se você quiser pagar com ien japonês e ela aceitar, porque ela sabe onde ela vai gastar isso, vocês podem. Se você quiser pagar em Bitcoin, você paga. Se você quiser pagar em brigadeiro, que a Lariana faz, você paga também. Só que isso tem que estar determinado em contrato. E você não pode romper o contrato. Quem está nessa dinâmica de a vida inteira nessa luta de classe, e não que a luta de classe não deva existir, mas ela vai para a insanidade, né? Ela vai para a insanidade. Porque tem muita exploração, porque tem muito trabalho escravo, porque tem muito arrombado, porque tem muita gente ruim. Você acha que nunca vai aparecer um chefe que seja bom. Então, porque tem muita gente que explora, você não acredita que eu e Dona Sandra possamos conversar e estabelecer um jeito decente de aluguel. Cara, eu posso falar, eh, deixa eu morar aqui, que eu viro coach de rotas do seu filho. Se ela enxergar valor nisso e se para ela tiver bom, a gente afirma esse contrato, só que a gente não pode cumprir o contrato. A gente tem que cumprir esse contrato e a lei é que se cumpra o contrato que foi combinado, mas vocês combinam o que você quiser. Quem é contra isso tá dizendo, se o cara coloca a arma na cara da dona Sandra e obriga ela a aceitar 10 centavos de peso boliviano, ela vai ter que aceitar e aí, tá entendendo que assim é descreditar muito a boa vontade das pessoas. E aí você fala, não, Fausto, mas é que todo empregador não presta, então todo contrato de trabalho vai ser uma violação ao trabalhador. Num país como o Brasil, onde oligopólios são respeitados, onde uma empresa é presa, é multada por vender chocolate, é cobrado o valor de chocolate,
e a outra paga só o de wafer, e vende chocolate e nunca ninguém descobre. Por a gente estar num mundo onde os caras encontram pelo em ovo de quem eles não querem que prospere, e eles deixam passar piolho do tamanho de elefante na cabeça dos amigos do rei, esse tipo de lei não funciona. Por quê? Porque a lei não escrita que é cumprida, ela é muito mais forte do que a lei escrita que não vale nada. A Argentina é um país desse jeito agora. Então, quando ele diz, olha, a gente vai tirar toda essa regulamentação, todas as leis que existiam antes, e vocês vão combinar e a gente vai olhar isso, pode dar merda? Com certeza pode dar merda. Então, quando você diz aqui, eu tenho uma dúvida, levando em consideração que eles possuem diversos tipos de lastro como ouro, porque eu entendi o teu comentário, porque eu falei que no meu suposto exercício aqui, de que o Milei seria presidente do Brasil e o dinheiro não valeria mais nada. E aí, teu comentário eu achei muito legal. Levando em consideração que a elite tem vários tipos de lastro como ouro, isso não poderia perpetuar a mesma situação e prejudicar aqueles que não têm acesso a esse tipo de lastro? Totalmente. E a minha resposta foi: ele deu um passo. Ele deu um passo. O Milei deu um passo. A próxima jogada é da elite do país. E se ela não quiser que algo mude, nada vai mudar. Então, eu não vim aqui falar de Milei antes da eleição porque eu não sabia quem ele era. Agora eu continuo não sabendo, só que eu tenho um passo dele para analisar. Eu tenho um passo do Milei, só um passo, porque o resto é tudo bravata, o resto é tudo papo. Né? No discurso eleitoral, o MBL é contra as drogas aqui no Nordeste. É, Desculpa, Lucas. É, Milley, ele deu um passo. Ele falou: eu quero desregulamentar, eu quero desburocratizar, eu quero soltar a economia para que as pessoas tenham segurança para honrarem contratos do jeito que eles elaboraram entre eles. Para quê? Para fazer os caras tirar o escorpião do bolso, para fazer o cara que tem dinheiro guardado querer empreender em alguma coisa e querer produzir alguma coisa para o país. Se a elite não quiser que os caras que têm dinheiro tirem o dinheiro do bolso para empreender no país, esses caras não vão empreender. Por quê? Porque tanto no Brasil quanto na Argentina, como em Israel, como no Iêmen, como na Rússia, o que vale de verdade é a lei não escrita, resultado das imposições e do comportamento das pessoas que têm poder de verdade que você não sabe nem que existe. Então, se a elite não estiver com lei, nada vai dar certo, o povo só vai sofrer, ele vai ser preso, vai morrer possivelmente muito em breve. A minha esperança, e qual que é o tom do Anderson, ele fala. Uhum, uhum. Você acredita realmente no que você disse no vídeo ou você espera você espera que aquilo aconteça para que a Argentina não termine de ruir apenas? É, o que ele está querendo dizer aqui, o que o Anderson está querendo dizer é que eu estou parecendo positivo demais, ao ponto dessa minha positividade parecer uma torcida não fundamentada de que a Argentina dê certo. E aí, Anderson, eu li essas medidas e eu falei, cara, é realmente aquilo que ele estava prometendo fazer. Então, assim, o Milley era um personagem que, para quem conseguia pegar as coisas fora do personagem, esperava que, além daquele louco que não parava de latir, fosse alguém liberal, e ele entra com o liberalismo de fato, que tem vários efeitos horrorosos sobre um país. Mas a Argentina ela está tão devastada, mas está tão devastada que a consequência do liberalismo econômico, a parte negativa do liberalismo econômico, é menos pior do que a vida que eles já estão levando lá. Ah, e, o, e a minha esperança, ela não é de se o Milley é bom ou se ele não é bom. A minha esperança não é se o Milley está falando a verdade ou se ele não está falando a verdade. A minha esperança é, será que a elite tem interesse de que o Milley se comporte desse jeito e que, de fato, a economia se desregulamente e que, de fato, abra esse espaço para as pessoas empreenderem e começarem a gerar riqueza no momento em que elas podem, por exemplo, ser donas.
dos galpões onde as coisas serão feitas, serem sócios das empresas que serão abertas, onde eles mesmos possam empreender através de pessoas, de grupos de confiança que eles têm. Será que a elite argentina ela quer deixar de ser rentista? Será que ela quer deixar de agir igual ao Brasil, através de rentismo e pobrismo, e realmente fazer o país crescer? Porque se ela quiser isso, aí a camada de baixo, mesmo que não tenha a parcela justa, a parcela injusta vai deixar eles 10 vezes melhor do que eles estão hoje. Então, não é como se eu tivesse um deslumbramento porque eu acredito nele. Não, é porque os sinais que me foram mostrados me dizem que se ele de fato tiver adesão da elite do país e se ele não tiver uma sabotagem pesada de fora, isso pode funcionar. E talvez os Estados Unidos não esteja num posicionamento confortável o suficiente para sabotá-lo. E talvez a França não esteja forte o suficiente para defender os seus interesses na União Europeia, dado a merda em que eles estão se chafurdando lá. Então, talvez a União Europeia olhe para a Argentina e fale assim: só a França não está dando, não. Estou precisando de uma ajuda aqui. Você não quer fazer negócio com a gente? Se isso acontecer porque o momento geopolítico permite que aconteça, talvez a elite argentina faça concessões e saia desse modelo em que nós estamos nos afundando, em que eles já se afundaram, e talvez seja do interesse deles que o país cresça. Agora, assim, se na Argentina fosse Gaza, ó, anotem, eu tô pegando a mania do Farenazo, eu tô assistindo tanto Farenazo que eu tô pegando os maneirismos dele. Escuta o que eu tô falando, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Em Gaza, as pessoas são pobres. Na Argentina, as pessoas não são pobres. Em Gaza, você tem deserto, túnel, prédio demolido, pessoas bombardeadas, crianças mortas de sede. Em Gaza, hoje, é isso que você tem. Porque não tem interesse em que seja diferente lá hoje. Se as pessoas se reunirem todas amanhã e falarem em Gaza, vamos trabalhar para mudar nossa situação de vida, nada muda. Porque não tem solo fértil, não tem água, não tem força de trabalho, porque as pessoas em idade de trabalhar estão todas mortas na guerra. Não tem recursos. Então Gaza é de fato um país pobre. O Brasil é um país pobre? Não. A Argentina é um país pobre? Não. Na Argentina, as pessoas estão passando dificuldades, fome muitas vezes, porque a distribuição é tão injusta, mas tão injusta, que não chega em todo mundo. Aí aquelas pessoas que estão realmente em dificuldade, isso daqui lembra muito o Brasil na década de 70 e 80. Sempre conhece um cara que é rico, e esse cara sempre gosta de ser agradado, e aí você vai lá e aí ele te paga o almoço, aí ele te dá uma bolsa, ele te dá uma esmola, mas ele é muito superior a você. Você vai trabalhar na casa dele, vai fazer os favores para ele, vai fazer não sei o quê. Pro cara que o ego dele é super inflado, porque ele ajuda todo mundo, ele tem um bom coração. Então, de fome as pessoas não morrem. A vida na Argentina tá uma desgraça, mas de fome as pessoas não morrem. Porque sempre tem um cara que, ele tem um coração, eu odeio rico, mas ele tem um coração tão bom, ele me ajuda tanto quanto eu preciso. Isso tem na Argentina. Desestruturando o país, se alguém morrer de fome, vai ser a falha dessa pessoa e não da mudança do sistema político. Porque não é porque a regulamentação está deixando de existir e não é porque o sistema está sendo alterado e que as regras estão mudando que as pessoas deixaram de ter a riqueza abundante do país em suas mãos. Só está concentrada na mão das mesmas pessoas. Então, assim, se a elite quiser que o pobre morra de fome, será que o Milei ele vai ter recursos para impedir que isso aconteça? E por quanto tempo ele vai conseguir? Assim, as medidas elas são draconianas, elas são duras, elas são remédios realmente amargos. Eu quero que as pessoas passem por isso? Não.
Mas se eu tivesse com câncer no pâncreas, eu tiraria o meu pâncreas? Se eu tivesse um câncer no esôfago, eu faria uma cirurgia para reconstruir artificialmente, para conseguir ir seguindo? Pô, mas vai doer pra caralho, vai demorar para você se recuperar. Sim, eu vou inserir uma prótese de um disco lombar. Para quê? Para garantir que eu vou conseguir ficar sentado aqui do jeito que eu tô por mais anos, porque daqui a pouco pode ser que eu não consiga mais. Vai doer? Vai. Eu vou ficar inválido, deitado durante 3 semanas? Vou. Tô disposto a fazer isso? Tô, porque eu vejo uma melhora. Então, assim, dá para passar por esse turbilhão, por essa transição, se, se houver uma adesão de toda a população a isso, dá. Se a elite do país sabotar o plano do Milley para que dê errado, para que as pessoas sofram, para que ele caia do poder, alguma isso vai acontecer. Então, é por isso que eu digo isso. Ó. A próxima jogada é da elite do país. Se ela não quiser que algo mude, nada mudará. Milley sozinho não vai conseguir fazer nada. A minha esperança, a minha positividade, ela não vem de uma ingenuidade ao ponto de achar que Milley é uma pessoa boa e quer o bem do povo. E, e, e eu jamais seria ingênuo de achar que Milley é uma pessoa que quer ver o povo sofrer e que, portanto, age somente para ferrar com a vida de todo mundo. Essas duas alternativas, para mim, não fazem sentido. A minha esperança vem do fato de que talvez esse grupo aqui tenha um interesse tão grande em aproveitar esse momento geopolítico para se projetar de maneira mais imponente e mais relevante para o mundo, que talvez ela surfe nas medidas do Milley para conseguir de fato investir dinheiro numa geração de riqueza mais pujante, da qual a população pode se beneficiar. Então, o meu anseio, do mesmo jeito que eu quero que a guerra acabe para que menos pessoas morram, eu quero que esse plano dessa elite dê certo para que ela ganhe muito dinheiro e, como efeito colateral, que a vida das pessoas melhore. E eu tenho esse anseio. Eu sei que não vai melhorar demais. Por quê? Porque a Dilma já ensinou isso para a Argentina. Se a vida do povo melhora demais, ele começa a ter tempo para o ócio e para o desenvolvimento intelectual. E ele fala: Nossa, já estou ganhando muito dinheiro sendo babá, agora eu quero fazer outra coisa, principalmente agora que eu estou ganhando dinheiro e ando fazendo uns cursos aí. A elite do Brasil nunca mais vai deixar a camada do chão se projetar e crescer financeiramente, economicamente, intelectualmente, do jeito que estava acontecendo por volta do ano 2010. Isso não acontece de novo. Não no que depender do interesse das elites. E na Argentina, eu também duvido que isso aconteça. Eles não vão ficar ricos, a população não vai ficar rica, principalmente porque ela é instruída, e é muito perigoso você ter um monte de argentino rico e instruído, coloca muito em risco a relevância que essa elite argentina tem. Posso estar tremendamente enganado. Essa é a minha leitura de mundo baseada nas construções que eu fiz, no pouco que eu absorvi ao longo da vida. Eu posso estar falando infinita bosta aqui e enganando um monte de gente sem querer, mas é a maneira como eu enxergo a coisa. E se eu descobrir que eu estou errado, eu volto aqui para falar. Eu estava enganado e estava viajando e não é nada disso. Não tem problema, não tenho problema absolutamente nenhum com isso. Eu não sei o que vai ser a Argentina amanhã. Não me surpreenderia se isso fosse vetado. Se eu não me surpreenderia se esse como que ele chamou isso? Decretazo, não lembro. Não me surpreende se isso nunca vier a vigor, se isso cair no primeiro dia, se ele cair em 3 dias, em uma semana, um mês. Não me surpreenderia. E assim, eu estou muito pouco interessado em saber o que o Congresso pensa sobre isso. Como o Congresso reage só me importa para saber se vai vetar ou se não vai vetar. Se deixar correr, se começar a deixar correr, eu já acho que é um bom sinal. E se a elite enxergar oportunidades e a população conseguir surfar esse momento, eu acho que eles começam a crescer muito, muito rapidamente. Vocês não têm noção do quanto o Brasil é um elefante branco amarrado num pé de coentro. E a gente acha que não dá para ganhar dinheiro, é porque a gente não entende de matemática financeira,
é porque a gente não entende de tributação, é porque a gente não entende de produção em si. Se você tivesse entrado nas fábricas que eu entrei no Japão, quando eu terceirizava a mão de obra, se você tivesse entrado na Suzuki, na Honda, na Yamaha, se você tivesse entrado na Nissin, se vocês entrassem nessas empresas e olhassem o que é feito lá dentro, a maneira que é feito, vocês falariam a mesma coisa que o Hudson fala, porque ele trabalha dentro da Samsung na Zona Franca de Manaus. Falaria, cara, não tem nada que o brasileiro não aprenda em uma semana e comece a fazer. Não tem nada que a gente não aprenda em uma semana e não comece a fazer. Não estou falando de tecnologia de ponta em uma semana, não é assim. Mas esqueçam essa coisa de que brasileiro não consegue se organizar e não tem competência para trabalhar. As empresas americanas estão dando errado no Brasil porque são americanas. Muita empresa americana está dando mais errado ainda porque é americana e está sendo administrada por mexicano. A gente não tem interesse e a gente é muito perna aberta para os Estados Unidos e a gente não tem interesse de se emancipar e abrir as nossas próprias empresas com o nosso próprio conhecimento, porque recurso humano para isso a gente tem. Vontade, espaço e recurso natural para isso a gente tem. Cliente a gente tem pra caralho. Eu tô empolgado porque eu tô vendo a China como uma cabecinha e se a Argentina passar, a gente passa. Desculpa. E o comentário que eu vi aqui, cara, isso daqui super procede. Eu não te conheço, não lembro de você ter comentado no canal, mas isso daqui super procede. Vejo o Brasil ascendendo como potência global impulsionado por novas dinâmicas do cenário mundial. Não estamos nos encaminhando para um apocalipse, mas sim para uma reestruturação do poder global. Sim, é pobre contra rico e eu sei perder. É po... Farenazo baixando em mim novamente. Escuta o que eu tô dizendo. Escuta o que eu tô dizendo. Os Estados Unidos e a Europa vão falir e vão ruir por causa da financiarização da economia. Você só ganha vendendo serviço, você só ganha com marketing, você só ganha etiquetando e revendendo. Por quê? Porque eles confundiram lucro contábil com geração de riqueza. E a geração de riqueza está na geração do recurso e na manufatura do recurso. Os recursos estão nos países pobres. O ouro, o urânio, o petróleo, o gás, o carvão, o minério de ferro. A imensa maioria dos recursos estão nesses países pobres. E a mão de obra barata está nos países pobres. E agora a qualificação e a tecnologia também estão nos países pobres. E os países ricos, eles ficaram vivendo de bravata. Tem um elefante branco amarrado num pé de coentro que percebeu que ele pode andar. E ele está andando. E aí, um monte de outros elefantes viram um elefante simplesmente se afastando do pé de coentro e falaram: Olha, eu posso andar também. China, Rússia, Irã, Iêmen, países africanos, talvez Argentina. Tem um monte de elefante começando a andar. Tá tendo uma reestruturação. Se os Estados Unidos. Estados Unidos não morre de fome. É impossível você imaginar Estados Unidos falecendo de fome. Isso não vai acontecer. Eles vão se reestruturar, mas eles vão perder relevância no mundo. Estados Unidos, se continuar do jeito que está e se nada for feito para tirar eles dali, eles vão virar uma roça. Talvez já sejam, e tem gente que não aceita isso. Talvez já sejam hoje. Por quê? Porque eles não serão donos das maiores empresas, eles não serão donos dos maiores contratos, eles não terão atuação geopolítica e eles terão um ressentimento gigantesco do mundo inteiro que não vai querer ser amigo deles. E, aliado a isso, tem outros países crescendo muito rapidamente. Então, sim, eu não acho que nós estamos nos encaminhando a uma reestruturação do poder global. Eu acho que essa reestruturação ela já aconteceu. Ela já aconteceu.
E no mercado financeiro, eu fico vendo um monte de elasticidade intelectual para defender o poderio econômico dos Estados Unidos e para profetizar a falência do modelo chinês. Assim, eu estou estudando a China profundamente há pelo menos um ano e, assim, é mentira dos dois lados. Não é que é engano, é mentira. É mentira. Eu tive o desprazer de cair num canal aqui de cara que fica mandando as pessoas pro Canadá. E como o canal deles é grande e tudo que eles fizeram a vida inteira foi mandar a gente pro Canadá, eles continuam vendendo o Canadá como um lugar bom. Por quê? Pelo mesmo motivo que Lord Demons fica fazendo conteúdo de WoW até hoje. Não sei se ele faz até hoje. Mas a última vez que eu vi o Lord Demons jogando, eu pensei no Rafael de Ideias Radicais. Duas pessoas mortas por dentro, defender uma coisa na qual elas não acreditam. Lord of the Balls odiando o WoW, Rafael odiando ter que repetir tudo aquilo. Mas é o que paga o boleto dos caras. E eles têm um personagem tão grande que eles precisam defender esse personagem. Então, quando eu caí nesse canal de pessoas em dezembro de 2023, falando: olha, não desiste, você tem que querer. Aqui tem muita gente chegando e as pessoas estão se ajudando. E aqui no Canadá, se você conseguir esse documento, aí você vai poder ficar. E aí aqui vai ter muito emprego. Eu fico escutando isso, eu tenho vontade de pegar o cara, levar ele pra rua, arrastar a cara dele no asfalto. Por quê? Porque eu conheço outra Vanessa, não é a Vanessa Gomes. Eu conheço uma menina que foi deslumbrada para Londres sem falar inglês, sem documentação, em 2023. Por quê? Porque ela vai em busca de um futuro melhor, europeu. Tem gente que acredita nessas mentiras. E tem gente que define o destino da própria vida escutando o que a pessoa está falando. Porra, como que um gordo nojento fica dizendo para você que você tem que se alistar nas forças ucranianas, porque aí você vai estar do lado do bem e você vai ter a glória de vencer facilmente a Rússia no ano que vem, antes da eleição do Biden. Tem que ser muito filho da puta para falar um negócio desse. Tudo bem que o negócio paga os seus boletos, tudo bem que um monte de gente te dá pix, tudo bem que um monte de gente se subscreve e compra a camiseta do canal, mas porra, você tá brincando com o destino das pessoas que você está influenciando. E tem muita casa de análise grande, séria, que dá recomendações boas, de qualidade, que por interesse de mercado fica falando não perca a oportunidade de entrar na SP500, porque os Estados Unidos é a única potência econômica que existe no mundo. Você não é doido de investir na China, porque os caras lá, o dia que eles não tiver mais ferrovia para construir, não vai ter mais o que fazer no país. As pessoas não têm ideia de como o mundo funciona. E porque tem gente ganhando dinheiro, fazendo com que elas sejam influenciadas a tomarem decisões de investimento ou decisões de vida, ou então simplesmente votarem quem elas acham que é o lado do bem, porque é o lado que está certo, como efeito colateral de interesses políticos, financeiros, econômicos, tem um monte de gente achando que o mundo é uma coisa que não é, e essas pessoas elas podem eventualmente se estreparem. Eu achar que a Argentina vai crescer, não sou doido de investir em alguma coisa lá. Não sou. Eu prefiro ter segurança naquilo que eu tenho. Eu prefiro deixar de ganhar alguma coisa que pode dar muito certo do que simplesmente perder tudo que eu tenho. Eu não sou doido de fazer um negócio desse. Ah, mas quem comprou Bitcoin está se dando muito bem. Que se dê muito bem. Ótimo que está se dando. Mas eu não sou doido de ficar comprando dólar e guardando no meu colchão, porque o prognóstico disso é muito ruim para o futuro. Então, eu sempre me coloco de fora porque, de verdade, eu tô mais interessado. Eu sou o jumentinho Benjamin do Animal Farm. Eu já vi tanta coisa, eu já vi tanta história da humanidade que para mim tanto faz. Eu pelo menos quero entender o que está acontecendo, porque entendendo o tabuleiro, pelo menos eu consigo me posicionar de acordo. Para quê? Para ficar o mais
confortável e seguro possível. Hoje eu me sinto seguro aqui, amanhã talvez eu me sinta um pouco mais seguro em algum outro lugar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou levar minha irmã, vou levar a Lana. A gente vai ficar seguro lá, tranquilo, no melhor lugar que tiver para estar, vivendo a vida do melhor jeito que tiver para viver. Vai ter que ter um vídeo aqui sobre a Suíça brasileira que vai doer muita gente. Que vai doer em muita gente, mas é um vídeo que eu tenho que fazer porque é necessário. Eu volto com ele em breve. Me aguardem.